Boa noite, meus irmãos. Que a paz de nosso Mestre Jesus nos envolva nesse momento. Vamos dar início ao estudo do livro Transição Planetária, pelo espírito Manuel Filomeno de Miranda, pela psicografia de Divaldo Pereira Franco. E hoje faremos o capítulo 2, que tem como título O Visitante Especial. Esse capítulo ele é iniciado da seguinte forma: havíamos sido informados anteriormente que nossa comunidade receberia a visita de nobre entidade residente em outra dimensão, que viria trazer-nos notícias preciosas a respeito do futuro programa de atividades que seriam realizadas proximamente na Terra, no qual nos encontrávamos inscritos, Oscar e nós. Então eles vão receber a visita de uma entidade de plano superior. E nós temos aqui, na verdade, um objetivo do próprio livro, né, do desenvolvimento do livro, que é, através desse visitante especial, traçar programas de atividades para a realização dessa transição planetária, que inclusive será o motivo do capítulo 3, né, esclarecer essa programação. Retornando ao texto, o dia transcorrera, portanto, assinalado por doces expectativas. À noite, no horário convencionado, enquanto os céus bordavam-se com os diamantes estrelares, dirigimos-nos, o amigo e nós, ao recinto dedicado às conferências especiais. Tratava-se de um edifício semicircular, cercado por jardins bem cuidados, nos quais se destacavam árvores frondosas e fontes luminosas, cujas águas bailavam no ar ao som de deliciosas melodias em área ampla no coração da colônia. Eu vou fazer uma referência aqui porque é uma característica, né, dessas colônias espirituais, de um modo geral, que nos trazem essa ambiência bastante propícia para o relaxamento, a busca pela reflexão, né, com uma beleza natural, né, jardins bem cuidados, né, as árvores frondosas. É interessante aqui as fontes luminosas, né, que as águas elas bailavam segundo ao som de melodias, né, o que torna ainda mais belo, né, toda essa paisagem, vamos dizer assim. Né? Aí continuando. A sala reservada para eventos dessa magnitude comportava 2.000 pessoas especialmente convidadas. Outras salas de menor porte haviam preparadas, porém, para encontros menores e especializados, devidamente equipadas de recursos tecnológicos que permitissem melhor apreensão dos conteúdos apresentados. A cúpula superior era composta por substância transparente que permitia ver-se o zimbório, quer dizer, ver-se o céu de veludo escuro da noite com seus pingentes de prata fulgurante. De todo lugar no auditório elegante tinha-se a perfeita visão convidativa, a reflexão, a viagem interior. Então, no texto ele confirma aquele nosso comentário sobre a ambiência, né, favorecer a essa reflexão. E mais um ponto, né, a cúpula do local onde seria realizada a assembleia, né, essa reunião, ela era aberta, onde você conseguia vislumbrar, né, as estrelas prateadas no céu, né, escuro. Pairava no ambiente a psicosfera resultante das atividades que ali se realizavam com regular frequência.
A pouco e pouco, discretamente, ou em conversação gentil e tonalidade meiga, foram se repletando as poltronas confortáveis com os que chegavam, enquanto se aguardava o acontecimento. Antes das 20 horas, conforme os relógios terrestres, a sala se encontrava repleta. Eu chamo atenção aqui porque nós sempre ouvimos falar, né, no plano espiritual o tempo ele passa de maneira diferenciada. E aqui eles utilizam, né, o padrão terreno, né, com a marcação das 20 horas para o início dessa reunião. Provavelmente porque os espíritos encarnados participariam dessa reunião através do processo de desdobramento e talvez para facilitar, né, a questão do horário aqui, mantendo o horário terrestre. Ele continua: o nosso governador-geral fizera-se presente, acompanhado por outros membros responsáveis pela nossa comunidade, demonstrando o alto significado daquela ocorrência. Recebêramos vagas informações a respeito do nobre Órion, que viria da constelação do Touro, particularmente de uma das Pleiades. Então, Órion é justamente o nome desse visitante especial, desse espírito puro, de outra esfera, né, vindo da constelação de Touro. E Pleiades significa grupo de estrelas. Então, Órion vinha de uma dessas estrelas. E a constelação do Touro ela é composta por sete estrelas. Então, Órion vinha de uma delas. E continuando, a fim de apresentar-nos considerações relevantes a respeito do momentoso projeto sobre reencarnações em massa, conforme vinha acontecendo no amado planeta, desde a segunda metade do século passado e ora se intensificaria. É importante a gente ressaltar que quando nós comentamos, de um modo geral, sobre transição planetária, nos fixamos muito na questão da lei de destruição, né? Da lei de transformação, né? Através das diversas catástrofes naturais, né? Desencarnes coletivos são realizados, né? Para que haja um saneamento, né? Na esfera terrena, daquele planeta. E nós nos esquecemos num ponto importante, que para que haja a transição planetária, não deve-se só ter esses desencarnes coletivos, deve existir as reencarnações também em massa, trazendo espíritos com características, né, para vivenciarem num planeta de regeneração. Sentimentos, a forma de pensar, tudo isso vai possibilitar, né, pouco a pouco, essa mudança, a saída daqueles que não se adaptaram à nova realidade do planeta, né, a essas mudanças, né, principalmente em relação às mudanças comportamentais de cada um, e são necessários, então, que sejam retirados do planeta. Mas vindo através de reencarnações em massa, espíritos com um comportamento diferenciado, para que pouco a pouco comecemos a perceber as mudanças no planeta, né? E através até mesmo do impulso que esses espíritos com essas características regeneradoras possam fazer e transformar e se tornarem exemplos para aqueles que ainda se encontram aqui no planeta encarnados, né? Então há uma necessidade exatamente para que haja a transição planetária, as reencarnações em massa de espíritos já com determinadas características positivas, né? Ele continua: a mesa em destaque à frente do auditório repousava sobre um estrado
que a colocava em posição que permitia a perfeita visão por todos os presentes. Antes de serem convidados, os membros que a constituiriam, o grupo coral infantil, apresentou-se cantando o Miserere, que se refere ao Salmo 51, também chamado da Penitência, composto por Gregório Alegre e numa adaptação de Mozart no século XVIII, que muito jovem ainda, ao ouvi-lo por primeira vez, memorizou-o e o adaptou com ligeiras alterações. A bela música se inicia com uma súplica: Senhor, tende misericórdia de mim. E prossegue comovedora, caracterizada pelo arrependimento dos erros praticados e rica de certezas do divino amor. Bem, meus irmãos, nós vamos ouvir nesse momento a música Miserere. E com essa música nós vamos tentar nos aproximarmos daquela sintonia, daquela ambiência, né, propícia, como nós falamos, para reflexão, né? Então, através desse momento, vamos nos manter em prece, né? E essa música ela vai ser colocada de maneira parcial, em função dela ser longa, né? E tendo em vista o nosso pouco tempo, né? Vamos ouvi-la com muita atenção. Te sono peccato, ciò che male io l'ho fatto, è giusta la tua parola, è retto il tuo giudizio. La colpa son generato, nel peccato concepito, ma tu vuoi un cuore sincero, sapienza tu mi insegni.
Bem, meus irmãos, realmente uma música celestial que possibilita e nos traz a paz tão necessária para os nossos corações, que possamos manter essa tranquilidade tão necessária para todos nós. Continuando o texto, nos é dito: as emoções tomaram-nos a todos, enquanto as vozes angélicas rogavam compaixão para as nossas imperfeições, e nós as acompanhávamos em estado oracional. Quando se deu o silêncio profundo, o mestre de cerimônias convocou o administrador e mais alguns dirigentes valorosos para que completassem a mesa diretora. A seguir, solicitou ao espírito Ivon Costa, abnegado divulgador do espiritismo durante a primeira metade do século passado no Brasil, que proferisse a prece inicial. Então nós vamos ter uma breve ideia de quem foi Ivon Costa. Nascido na cidade de São Manuel, Minas Gerais, em julho de 1898 e desencarnado em Porto Alegre, Rio Grande do Sul, em 1934, com 35 anos de idade. Ivon Costa foi um dos mais notáveis conferencistas espíritas do Brasil. Dotado de invejável dom de oratória e possuindo um magnetismo contagiante e uma voz privilegiada, ele arrebatava os auditórios com a força de sua argumentação. O espiritismo muito deve a Ivon Costa, pois foi um espírita que excursionou no propósito de propagar os ideais reencarnacionistas, sendo a sua tarefa muito semelhante àquela desempenhada pelo grande tribuno Major Viana de Carvalho. Ele foi importante porque ele excursionou pela Europa, por todo o Brasil. E Manuel Filomeno de Miranda, ele continua: observei que, num dos lados da mesa, à distância regular, duas entidades femininas com longas vestes vaporosas e alvinitentes sentaram-se ao lado de um tubo formado por tênue claridade que descia do teto. Essas duas entidades femininas, nós vamos observar a função delas no último slide da noite. E lá nós vamos ter a ideia da participação dessas entidades femininas e a sua importância para aquela assembleia, para que o processo pudesse se realizar e pudéssemos ter a presença de Orion de uma maneira mais consistente, vamos dizer assim. E continuando o texto, o amigo citado, visivelmente inspirado, com uma voz melodiosa como uma flauta habilmente tocada, pôs-se em prece, que acompanhamos em silêncio. E nos diz Ivon Costa: Jesus, benfeitor nosso, enquanto o planeta amado estertora, quer dizer, agonizante, no seu processo de aprimoramento evolutivo, padecendo rudes provas e expiações, arrebatando os seus habitantes em direção a sofrimentos inenarráveis, aqueles que aqui estamos reunidos e te amamos, suplicamos misericórdia em face da inferioridade moral que predomina em a nossa natureza espiritual. Desde há milênios que a todos nos convocas para a construção do reino espiritual nas mentes e nos corações, sem que hajamos atendido corretamente ao teu chamado. O que nós vamos observar nessa prece de Ivon Costa é uma verdadeira viagem pela antiguidade.
demonstrando toda essa nossa caminhada com a grande dificuldade por nós encontrada, que é a grande luta entre o bem e o mal. A grande luta por todos aqueles mensageiros que vieram e se anteciparam à mensagem de Jesus, tentando fazer com que nós modificássemos, pouco a pouco, a nossa natureza inferior, a nossa animalidade. Então, o que nós vamos ver agora é justamente a nossa caminhada por toda essa trajetória desde a antiguidade, demonstrando o quanto ainda, apesar de todos esses emissários, né, de Deus terem vindo, o quanto ainda não despertamos espiritualmente. Ele nos diz: nas culturas e civilizações antigas, desde o período dos Sumérios, alguns de nós demos-nos conta do alto significado da existência terrestre, deixando-nos, porém, anestesiar pelos vapores da matéria enganosa. Então, o primeiro ponto aqui é os sumérios, né? A civilização suméria. Aqui no mapa que estamos colocando, nós temos a região, né, da Mesopotâmia. Essa região é o berço da nossa civilização, porque o homem que surgiu na África, na primeira rota dele de deslocamento, né, para se expandir por todo o planeta, ele chega nessa região. Essa região, como destacamos aqui por essa meia-lua, ela era conhecida como crescente fértil. Foi a partir dessa região que surgiram os primeiros centros, né, as primeiras cidades. É quando os sumérios, né, que provavelmente, e nós vamos descrever isso, se deslocaram da Anatólia, ou até mesmo existem os historiadores que possivelmente também da Pérsia, se deslocaram para essa região. E aqui, próximo ao Tigres e os Eufrates, os rios, eles consolidaram as primeiras cidades. E por isso aqui é considerado o início desse momento onde o homem deixa de ser nômade e passa a ser sedentário, surgindo as primeiras cidades. E nós temos aqui agora a Suméria, que nos é colocado. São os antigos povos que viveram antes de Cristo, por volta de 6.500 antes de Cristo a 1940 antes de Cristo. Eles viviam no sul da Mesopotâmia, onde hoje se encontram Iraque e Síria. São considerados a civilização mais antiga da história. Dessa forma, foram responsáveis por organizar as primeiras cidades-estado na Baixa Mesopotâmia. Os sumérios foram os primeiros povos a converter o som que a fala tem em símbolos. Logo, gravavam o que ouviam em tábuas de argila, como essa que estamos destacando aqui ao lado na figura, dando origem à escrita cuneiforme, e também criaram o calendário e os livros. Então, quando ele coloca ali que começamos a perceber a existência terrena, foi pelo fato de ter sido o início do homem se consolidar em sua terra, desenvolver, que é o momento da agricultura, e também, principalmente, percebemos a ter o registro da nossa existência através dessa escrita cuneiforme, onde
passou-se a ter o quê? Historicamente falando, os registros de tudo aquilo que realizávamos, os nossos hábitos, os hábitos daquela época. E daí esse início dito por Ivon Costa na sua prece. Com a troca dos produtos agrícolas que eram produzidos com um sistema de irrigação bastante completo, os sumérios deram início à comercialização. Começa a surgir a questão da riqueza, pouco a pouco. Assim, o comércio garantia fonte de renda para as cidades-estado que se formaram. Os sumérios eram adeptos de uma religião politeísta caracterizada por deuses e deusas antropomórficos. Na civilização suméria é onde se desenvolveram livros de química, estudos sobre o universo e os corpos celestes e cálculos matemáticos. Criaram projetos arquitetônicos chamados de zigurates. Então, observe o seguinte, é um momento, como nos coloca José Herculano Pires no livro O Espírito e o Tempo, é um momento onde é o horizonte agrícola. O homem já se fixou na terra e a agricultura influencia inclusive na religião, onde os deuses passam a ter relação com as forças da natureza, O Deus céu, a terra, a chuva, tudo isso relacionado à agricultura, às forças da natureza. Os zigurates eram templos onde acreditava-se que os deuses desciam até o ponto culminante dessas construções e a partir dali transmitiam ensinamentos religiosos e conhecimentos aos sacerdotes. Uma curiosidade sobre essas construções: a região onde se localizou a civilização suméria chovia pouco e o céu era sempre azul. Eles pintavam de azul o ponto culminante dos zigurates para causar uma certa ilusão. E aqueles que se encontravam, digamos, à distância, ao longe, ao olhar para esse ponto mais alto, confundia-se com o céu, dando uma ideia que seria uma continuidade. E ele continua: mais tarde na Pérsia e em Nínive, tomamos conhecimento da verdade e dos seus mistérios, para logo os abandonarmos, seguindo as turbas guerreiras de Dario ou de Salmanasar, conquistando terras e disseminando a morte. Nesse trechinho aqui, a gente vê exatamente o problema a luta incessante dentro do homem. Porque na Pérsia e em Nínive há o contato, o conhecimento da verdade. Que verdade é essa? As verdades espirituais. Mas o quê? Abandonaram para seguir os guerreiros, Dario e Salmanasar, disseminando a morte. Então a luta do bem e do mal, aí bastante característico. Agora nós vamos falar sobre a Pérsia. O Império Persa foi um dos maiores e consolidados impérios da antiguidade. Grandes conquistadores, os persas dominaram a Babilônia, a Palestina, a Fenícia e o Egito. Coube-lhes a proeza no século VI a.C. de unificar vários povos da crescente fértil e construir o maior império da época, que se estendia do Mediterrâneo Oriental até a Índia. Quando ele comenta das verdades, o conhecimento das verdades, tem a ver justamente com o profeta Zaratustra. A religião dos persas era o zoroatrismo. Zaratustra, mas Zoroastra para os gregos. Ele era um profeta persa a quem foram feitas revelações divinas quando ele tinha 30 anos. Então, ele recebeu essas revelações divinas, quer dizer, através da espiritualidade, através desses mensageiros de Deus, antecipando a mensagem de Jesus. Recebendo essas revelações, ele começou a pregá-las e logo ganhou inimigos. Em decorrência disso, foi perseguido e teve de fugir da sua terra natal.
O pensamento religioso de Zoroastro negava as percepções ritualísticas encontradas nas demais crenças dos povos mesopotâmicos. Quer dizer, ele já começava a quebrar paradigmas, né? A questão do ritualismo. Ele, ao invés disso, acreditava que o posicionamento religioso do indivíduo consistia na escolha entre o bem e o mal. Essa é a característica da religião trazida por Zaratustra, a luta do bem e do mal, que é a grande característica dessa prece realizada por Ivon Costa. O zoroatrismo, também conhecido como mazdaísmo, é uma das mais antigas religiões organizadas e certamente a mais antiga das religiões fundamentadas na crença em um Deus supremo, concebendo a realidade como um constante enfrentamento entre o bem e o mal. O zoroatrismo prescreve uma vida ética, bons pensamentos, boas palavras e boas ações. Observem que já há uma mudança, né? Não há o temor em relação às forças da natureza aqui presente, né? Na civilização suméria, mas aqui em Zoroastra já dá essa ideia de quê? De comportamento. Nós temos aqui representado à esquerda Ahura Mazda, que é o bem, é o Deus, entre aspas, principal. E à direita Ahriman, que é o Deus do mal. E nós representamos aqui no centro a luta entre o bem e o mal, entre esse Deus do bem, Mazda, e Ahriman. Ele comenta sobre, apesar de ter conhecimento das verdades, eles seguiram, né, Dario I, o Grande, entre 549 e 486 a.C. Foi um rei da Pérsia que governou por 35 anos. Dario contava com um exército altamente treinado que se distribuía pelo império, dispondo mais de 100 mil homens em diferentes pontos do território. Governou o império durante seu auge, quando ele compreendia boa parte da Ásia Ocidental, o Cáucaso, a Ásia Central, parte dos Balcãs, regiões do norte da África, incluindo o Egito, bem como a maior parte do Paquistão, a Trácia e a Macedônia. Seu sonho era conquistar a Grécia. Morreu de causas naturais e deixou o trono para seu filho Xerxes. Então, apesar de Zoroastro, apesar daquela ideia, né, já de comportamental, seguiu-se o que? O conquistador, causando morte, dor e sofrimento. Aqui ele fala da Pérsia e da cidade de Nínive. A cidade de Nínive fazia parte do Império Assírio. Então, aqui no mapa, nós temos a Assíria, no norte da Mesopotâmia, a cidade de Nínive, e a Pérsia ao leste. Essa região da Assíria, ela era uma região que não era muito fértil, como na Suméria, ali na Baixa Mesopotâmia. Porém, era uma região onde existia muita madeira e muito ferro. E isso deu características ao Império Assírio. Vamos ver o que eles dizem, né? A Assíria. Os assírios eram povos semitas que viviam ao norte da Mesopotâmia, na região dos rios Tigre e Eufrates. As principais cidades-estados eram Assur e Nínive. Estudos bíblicos apontam que a cidade de Assur foi fundada por Assur, filho de Sem e, portanto, neto de Noé. Então, quando ele fala aqui da cidade de Nínive, que já tiveram conhecimento da verdade, há dois momentos aqui na questão da Assíria. A cidade de Assur, ela era inicialmente a capital. A religião primeira dos assírios era o assurismo, que tinha como característica básica as mesmas em relação aos sumérios. Deuses, politeístas, vários deuses. Depois de um determinado tempo,
há uma queda do Império Assírio e surge Nínive como capital. Acontece que Nínive também é uma cidade que está representada na Bíblia, especificamente no livro de Jonas, onde ele recebe como missão a conversão daquele povo para o cristianismo. Então, a partir do século 3 depois de Cristo, aquela região toda, não só Nínive, mas a região toda da Mesopotâmia, ela passa a ser um centro do cristianismo. E é até criado naquela ocasião a chamada Igreja do Oriente. Então, quando ele fala que teve o conhecimento das verdades, primeiro na Pérsia com o Zoroastro, e depois, em outro momento, em Nínive, quando o cristianismo já estava consolidado naquela região no século 3 depois de Cristo. Os assírios, eles formaram o primeiro exército organizado e o mais poderoso até então. Sua tecnologia militar foi destacada pelo uso do ferro, cobre e estanho para entalhar armas e carros de combate puxados a cavalo. Por isso que nós comentamos lá que a região ao norte tinha facilidade do ferro, né, dos metais, e tinha facilidade em relação à madeira. E por isso eles se tornaram um império bélico, mesmo porque era uma região vulnerável, então eles sofriam ataques de todos os lados. Isso obrigou que eles se tornassem cruéis, né? E é uma característica deles. Ficaram conhecidos por integrarem uma sociedade guerreira, cruel e implacável. No auge do poder controlavam o Chipre, o Egito, a Mesopotâmia e a região hoje ocupada pelo Estado de Israel. Por isso que ele comenta ali, né, em Dario, nos persas, mas comenta em Salmanasar I, que foi o rei da Síria durante o Médio Império Assírio, 1365 a 1050 a.C. No seu primeiro ano de reinado, ele conquistou 8 países no noroeste. Salmanasar também afirmou ter cegado 14.400 prisioneiros inimigos em um olho. Ele foi um dos primeiros reis assírios que sabidamente deportaram seus inimigos derrotados para várias terras. É continuado aqui o seguinte no texto. A nossa existência, né? Foi então a sementeira de sangue, de orfandade, de viuvez, de ódio, e a colheita foram as dores acerbas e sem nome na Babilônia e no Egito, que nos fascinaram com seus templos faustosos, arrastando-nos depois para as derrotas sangrentas com Astíages e o assassinato de Akenaton. Então, a consequência dessa existência atrelada às guerras foi trazer o quê? Sangue, orfandade, viuvez e ódio. Esse momento aqui que Yvon descreve, fazendo um paralelo com os horizontes culturais de José Herculano Pires, é um momento onde já tem o que? A civilização egípcia, né? Já temos o que? O horizonte civilizado. E ele comenta sobre Astíages, né? É pertencente ao Império Medo. Então, o Império Medo, ou simplesmente Média, foi uma entidade política que do final do século VII a.C. até meados do século VI a.C. dominava todo o planalto iraniano. Após o colapso da Assíria, a Média emergiu como uma das grandes potências do Oriente Médio, né? E Astíages, que ele faz referência no texto, foi o último rei do Império Medo. Ele reinou de 585 a 550 a.C. e seu nome tem o significado de destruidor de muralhas ou saqueador de cidades. Ele comenta sobre Akenaton, né, um faraó do Egito que reinou por 17 anos e morreu aos 18 anos de idade.
É principalmente lembrado por abandonar o tradicional politeísmo egípcio e introduzir uma adoração centrada em um único Deus, Atom. Porém, essa monolatria foi adotada apenas por membros da nobreza e realeza, e não a toda a população. Continuando aqui, ele desencadeou uma perseguição aos antigos deuses. Esta situação atingiu diretamente não só os sacerdotes, mas a própria população. O império que o Egito tinha construído ao longo das últimas décadas desintegrava-se aos poucos, possivelmente porque seria um artista e pacifista, não desejando, portanto, manter reinos vassalos nem uma política militar imperialista. Suspeita-se que tenha sido assassinado a mando dos sacerdotes, prejudicados por sua administração austera. Então, aqui a gente observa o seguinte: por característica, esse faraó já tinha algo de diferente. Ele não queria conquistar, ele não queria as guerras, ele era um artista e queria a paz. Por introduzir esse Deus único, Atom, ele causa essa insatisfação e provavelmente foi assassinado pelos sacerdotes. E aí continua: transitamos pelos montes do Tibete e as planuras da Índia, repetindo as lições do Mahabharata que nos emocionavam, sem que conseguíssemos alterar a belicosidade infeliz que nos assinalava. Quer dizer, mais uma vez aqui, agora já na Índia, né? E nós lembramos que na Índia nós temos os Vedas, né? O código religioso mais antigo encontrado. Aqui nós temos o quê? Mensageiros de Jesus, de Deus, trazendo mais aspectos filosóficos, espirituais, de crescimento, para que pudéssemos despertar, mas ainda assim não alteramos a nossa belicosidade. E nos fala o Mahabharata, que é visto por alguns autores como o texto sagrado de maior importância no hinduísmo e pode ser considerado um verdadeiro manual de psicologia evolutiva de um ser humano. Então, os grandes mestres, né, como Krishna, por exemplo, né, eles trazem esses ensinamentos. Essa obra do Mahabharata discute as 3 metas da vida humana: kama, ou desfrute sensorial; artha, ou desenvolvimento econômico; e dharma, a religiosidade, que se resume a códigos de conduta moral e rituais. É uma obra que visa o conhecimento da natureza do eu e a sua relação eterna com toda a criação e aquilo que transcende a ela. O Mahabharata estabelece os métodos de desenvolvimento espiritual conhecidos como karma, e o karma é considerado como o caminho do trabalho, é o caminho da ação. Fazendo um paralelo com a doutrina espírita, é a lei de causa e efeito. Né? Através das nossas ações, do nosso trabalho, nós teremos, conforme essas ações, um efeito no futuro. Nós temos Nanya, que é o caminho do conhecimento. Né? Então, juntando aqui, através das nossas ações, do nosso trabalho, adquirimos o conhecimento. E Bhakti, que é o caminho da devoção, a questão da adoração, né? De nos aproximarmos de Deus. Isso tudo firmemente adotados pelo hinduísmo moderno. Chegamos na China. A China veneranda Confuci e os seus filósofos ensinou-nos a sabedoria, entretanto, não nos arrefeceu a sede alucinada de poder sobre a Manchúria e os povos vizinhos, que também a destroçaram várias vezes com seus carros de destruição. Mais uma vez aqui, a dualidade, né? Bem e o mal, Forri, emissários
de Deus, né? Nós temos Confúcio, nós temos Lao Tse, todos eles trazendo-nos o quê? Sabedoria, mas temos o quê? A sabedoria e temos a destruição, a luta da China com a Manchúria, né? E os povos vizinhos. E sobre Forri nos é dito o seguinte: na antiga China teria reinado por volta do ano 3468 a.C. O sábio Forri, que dizendo estar simplesmente transmitindo o que aprendera de seus ancestrais, divulgou veladamente conhecimentos de cosmologia e de filosofia. Estudou o céu e a terra, a dicotomia espírito-matéria e valeu-se de seu poder para incutir os dons morais entre o seu povo. Ó a sabedoria aí, ó o despertar espiritual tão importante, né? A obra de Forri é pouco conhecida e dela só o livro chamado I Ching, contendo figuras, símbolos e trigramas, quer dizer, I Ching, o livro das mutações. Em Caminho da Luz, né, Emmanuel nos diz: a história não vos fala de outros antes do grande Forri, que foi o compilador de suas ciências religiosas, nos seus trigramas duplos que passaram do pretérito remotíssimo aos estudos da posteridade. Forri refere-se no seu I Ching aos grandes sábios que o antecederam no penoso caminho das aquisições de conhecimento espiritual. Seus símbolos representam os característicos de uma ciência altamente evolutiva, revelando ensinamentos de grande pureza e da mais avançada metafísica. Então, até mesmo em Forri, ele comenta sobre o quê? Sobre os grandes sábios que antecederam a ele e que trouxeram o quê? Conhecimento espiritual. Então a humanidade ela não pode reclamar de que não foi alertada, que não foi orientada, e nós vamos observar mais à frente que essa caminhada de nos espiritualizarmos continuou, né? E agora já fazendo um paralelo com o horizonte profético através do quê? De Moisés. Né? Atravessamos o deserto com Moisés, como faríamos depois com Esdra, por nobreza de Ciro, para reconstruir o templo e reerguer Jerusalém, e atacamos os filisteus e outros povos, semeando terror, malsinando, destruindo. Moisés, segundo a tradição judaica cristã, foi um instrumento de Deus para libertar os hebreus, tido por eles como seu principal legislador e um dos mais importantes líderes religiosos. Guiou seu povo através de um êxodo pelo deserto durante 40 anos. Quer dizer, libertou os hebreus, né, do jugo dos egípcios. A revelação trazida por Moisés é interessante porque ela é através de um mecanismo mediúnico. Né? Quando se fala que Moisés recebeu os 10 mandamentos de Deus, são justamente esses espíritos que, através da mediunidade que Moisés possuía, transmitiu as leis, né? Os 10 mandamentos. Mais uma vez, a espiritualidade trazendo ensinamentos, né? Leis espirituais para nós. E Esdras é um personagem da tradição judaica cristã que liderou o segundo grupo de retornos de israelitas que retornaram da Babilônia em 457 a.C. Descendente de Arão, o primeiro sumo sacerdote de Israel, Esdras, era escriba entendido na lei de Moisés. Nós chegamos agora no momento da Grécia, né? E aqui nos é colocado por Ivon Costa. Atenas encantou-nos desde os dias de Anaxágoras, depois com as lições de Sócrates, não impedindo, porém, que nos entregássemos em Esparta à hediondez e às lutas incessantes. Nós lembramos aqui que a Grécia tinha, nessas duas cidades, 2 polos completamente diferentes, né? Os espartanos guerreiros e em Atenas o aspecto da cultura, né?
Ele cita aqui o filósofo Anaxágoras, foi um dos filósofos pré-socráticos. Ele fundou a primeira escola filosófica de Atenas, contribuindo para a expansão do pensamento filosófico e científico que era desenvolvido nas cidades gregas da Ásia. Anaxágoras ele é importante pelo seguinte: ele fez parte de um grupo de filósofos que deu início à ideia do átomo, né? Então, Demócrito, mais à frente, vai se utilizar exatamente desse conceito, dessa ideia de átomo. E Anaxágoras dá início a esse entendimento, a esse processo. Ele tentou formular uma nova teoria para o surgimento de todo o universo que não recorresse às narrativas mitológicas. Anaxágoras também foi um dos primeiros a questionar a ideia de divindade do Sol e também da Lua, tendo uma visão deles como sendo, respectivamente, o Sol, uma quente pedra vermelha, e a Lua em uma terra. E foi preso por isso em 450 a.C. Sócrates, muito bem conhecido por nós da doutrina espírita, né, muito comentado, foi um filósofo ateniense do período clássico da Grécia Antiga, creditado como um dos fundadores da filosofia ocidental. Não coloquei o conhece-te a ti mesmo, mas citei aqui uma frase interessante: a sabedoria começa na reflexão, que é o que caracteriza justamente a cultura grega, né? O início do homem raciocinar em relação às coisas sem um aspecto divinal, sem um aspecto mitológico e lendário. Acompanhamos Cipião, o africano, como fizéramos com Alexandre Magno, o macedônio, e Aníbal, o cartaginês, embora conhecedores da filosofia em torno da imortalidade e da interferência dos deuses em nossas vidas. Todos esses três foram generais. E aí ele continua: e contigo, Jesus, né, após ouvir-te as lições de incomparável beleza, abandonamos a fidelidade e convertemos a tua doutrina em poder de mentira, luxúria, hipocrisia e desventura. Então, nesse momento em que Jesus surge, né, é o chamado horizonte espiritual por José Herculano Pires, Jesus nos traz a grande lição espiritual, a mensagem, né? Deus trouxe todos esses mensageiros antecipando essas mensagens incomparável de beleza de Jesus. Mas o que fizemos? Deturpamos essa mensagem de Jesus com mentira, com hipocrisia, com luxúria, né? E mantivemos o quê? As guerras santas em nome de Deus. Assim atravessamos a noite medieval, advertidos por mártires e santos apegados à infâmia e ao horror. Então, a Idade Média, caracterizada, conhecida como a Idade das Trevas, né? Através da Santa Inquisição, quantos mártires e quantos santos, né, foram queimados? Por quê? Por estarem trazendo ensinamentos espirituais. Os alquimistas, por estarem manipulando, quimicamente falando, as fórmulas, os remédios. Tudo isso considerado que bruxarias. Né? Quantos mártires, né, sofreram exatamente com a Santa Inquisição a queima de seus corpos? Né? E aí continua: morremos e renascemos vezes sem conto, despertando realmente para a vida em abundância quando as claridades do Espiritismo nos arrancaram da densa treva interior, da ignorância e do abismo da loucura egotista. Então, depois dessa idade das trevas, da idade medieval, surge o quê? O iluminismo na França, né? O desenvolvimento das ciências, tão necessária para que surgisse a doutrina espírita, trazendo um entendimento racional sobre os ensinamentos de Jesus, trazendo uma doutrina consoladora e espiritualizando ainda mais, né, o que? O homem. Né? E mais uma vez, os espíritos
mensageiros de Deus, agora de forma generalizada, trazendo o quê? Os seus ensinamentos. Continuando aqui a leitura, houve uma pausa comovida, todos respirávamos ao ritmo da narração evocativa, profunda e grave. Logo depois prosseguiu com o mesmo timbre de voz e a mesma emoção. Mais de uma vez a tua misericórdia sacudiu a barca planetária, qual ocorreu há pouco através do tsunami, demonstrando a fraqueza dos engenhos humanos e suas parcas possibilidades de conhecer os desígnios de Deus, a fim de a todos despertar-nos em definitivo. E ele continua aqui: novamente solicitaste o apoio de outros espíritos para a grande transição que logo mais terá lugar no mundo físico. Então nós observamos que Jesus trabalha e Deus incessantemente enviando os espíritos, seus mensageiros, tentando fazer com que o homem desperte. Permite-nos agora que o embaixador de outra esfera, quer dizer, Orion, que estamos aguardando, possa trazer-nos a tua bênção em nome do amor universal, a fim de que, realmente conscientes, consigamos servir-te com discernimento e abnegação. Aqui estamos, genuflexos e expectantes a teu serviço de coração e mente, abertos à verdade. Misericórdia, Senhor. Ele encerra a prece. E Manuel Filomeno segue a sua narração. Quando silenciou, completara-se a materialização do visitante especial no tubo de luz, graças à contribuição das médiuns que lhe ofereceram a substância própria para o acontecimento. Então, nós lembramos aquelas duas figuras femininas alvilitentes, com seus trajes brancos, tinham como função possibilitar a materialização de Orion, porque, apesar de estarem numa colônia espiritual, redenção, ainda era necessário, para que Orion pudesse ser visto, essa materialização. E aí continua: era de estatura um pouco mais alta do que o terrículo padrão. Os olhos pareciam duas estrelas fulgurantes no céu da face gentil. Os movimentos corporais faziam-se harmônicos quando saiu do lugar onde se condensara, seguindo o mestre de cerimônias, que o conduziu a um assento especial e com destaque sobre a plataforma. Um perfume suave e doce tomou conta do imenso auditório e todos nos concentramos, fixando o venerável convidado. Novamente, o coral infantil enterneceu-nos com o seu sublime canto. Mais uma vez aqui eu encerro, é característico, Todas as vezes que surgem esses espíritos de escola, esses espíritos puros em um determinado ambiente, há o quê? Um perfume no ar, há o canto sempre acompanhando de maneira celestial aquele ambiente, tornando cada vez mais o quê? Tranquilizador e harmônico. Bem, meus irmãos, nós vamos agora encerrar o nosso capítulo da noite de hoje e, como sempre fazemos, agradecendo. Agradecemos a intuição que recebemos pela espiritualidade, que Jesus, Abel Sebastião de Almeida e toda a sua equipe permaneça ao nosso lado, mantendo-nos com essa mesma harmonia, com essa paz. Boa noite a todos, muito obrigado. Muita paz a todos.